Boa noite, irmãos. O presbítero Eliel já matou a charada aqui, então. Tava tão escondida. O nosso texto de hoje, irmãos, está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. O último capítulo que veremos ainda esse ano, Deus permitindo, do Evangelho de Marcos. Nós chegamos então na nossa reta final dessa série de sermões por este ano. Ano que vem a gente vai ver a última semana da vida de Jesus, até a Páscoa, Deus permitindo. Mas agora no capítulo 10 encontramos a reta final com Jesus já a caminho de Jerusalém. Então, Marcos 10, do versículo 1 ao versículo 12, será o texto base dessa mensagem nessa noite. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar a seu marido e casar-se com outro, comete adultério. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ilumine a mente e o coração para compreender a sua palavra. Senhor, nós estamos diante de um texto que não é tão difícil de entender por vezes, mas que toca em assuntos sensíveis, assuntos que mexem com a nossa história, com quem nós somos, com dúvidas de nosso coração, com desejos e lutas que enfrentamos. E certamente, Pai, nós não queremos ser imprudentes diante da Tua palavra, que é uma lâmina pronta para nos fatiar, Pai. Pronto para discernir em nosso ser onde está o erro, onde está a verdade, Pai. Por isso nós não queremos brincar com a sua palavra, não queremos ser levianos com ela, mas queremos honrar ao Senhor, honrando aquilo que o Senhor disse. E pedimos, Pai, que a tua palavra penetre em nosso ser, mude o que tem que mudar, transforme ideias que talvez nós tenhamos guardado em nosso coração há muito tempo e nos permita, Senhor, enxergar o mundo com os teus olhos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto difícil por si só. Não difícil, como mencionei na oração, de entender, de maneira geral pelo menos, mas é um texto difícil de lidar. Eu ouvindo alguns sermões, eu costumo ouvir sermões de outros pastores, conforme eu vou pregando algumas passagens da Escritura, para ver se eu não estou interpretando muito diferente de outras pessoas e pegando algumas ideias e também colaborando com alguns pensamentos aqui e ali dentro do meu estudo. E uma coisa que eu ouvi de vários pregadores é: olha, se não fosse pregado em sequência, eu certamente pularia esse texto. E essa é uma bênção de você pregar a Escritura em sequência, um texto após o outro, porque você não tem como fugir de textos difíceis, de textos espinhosos, que tratam de assuntos que talvez a gente evitaria de tocar. Esse texto é um deles. É um texto que fala justamente sobre divórcio, novo casamento e casamento. Um assunto que certamente mexe com todo mundo, seja você filho de um casal que se separou ou não se separou, mas teve muitos problemas. Talvez você já se separou e se casou com outra pessoa, se separou e permanece solteiro, ou pensa em se separar, não conta para ninguém, mas aquela vontade está sempre lá. E isso mexe com a gente. Falar de casamento, novo casamento e divórcio mexe com a gente. Por isso eu não quero ser leviano de forma alguma com o que eu vou dizer, mas nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Especialmente assuntos difíceis e polêmicos como esse, a gente tem que ter clareza bíblica para não ser levado por qualquer vento de doutrina, qualquer opinião que é dita por aí, que pode ser mais agradável, mas não é a palavra do nosso Deus. Por isso, esse texto vai começar com a história de Jesus agora se levantando. Por quê? Ele sentou para ensinar os discípulos, como vimos as últimas semanas. E agora ele se levanta e continua na sua missão, a sua viagem de ida para Jerusalém, onde ele será traído, morto e, por fim, depois de 3 dias, ressuscitará, como ele já ensinou algumas vezes os discípulos. Então Jesus está caminhando para a sua morte, caminhando para o momento mais difícil da sua vida, e para fazer isso, chegar em Jerusalém, ele vai passar pela Judéia. E talvez, se você tenha feito sua leitura bíblica, espero que você tenha feito ela, você talvez chegando em passagens como essa, o versículo 1, você tenha a tentação de passar um pouco batido por alguns nomes aqui. Levantando-se Jesus,
foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. Segue. Mas isso aqui é importante. É importante ver onde Jesus está nesse momento. Porque o que vai acontecer agora, logo em seguida no versículo 2, no meio daquela multidão que se aglomerou perto de Jesus na Judéia, é uma cilada. O versículo 2 vai nos dizer exatamente isso. E aproximando-se alguns fariseus, naquele grupo de pessoas a quem Jesus ensinava, ministrava e cuidava, aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram. Algumas traduções vão traduzir melhor aqui a ideia que o tentaram. A ideia aqui dos fariseus é semelhante a de outros momentos do Evangelho de Marcos e outras passagens da Escritura. Quando Jesus está desenvolvendo seu ministério e por conta da sua fama, notoriedade, o seu confronto às tradições erradas dos anciãos, os fariseus começaram a nutrir no seu coração profunda raiva e rancor contra Jesus e agora querem matar Jesus. Já faz algum tempo, na verdade desde o capítulo 3 do Evangelho, capítulo 3, versículo 4, que Jesus já é alvo do desejo da morte desses homens. Por quê? Ele ofendeu alguém? Fez mal a alguém? Não. Ele apenas falou a palavra de Deus. E por vezes, nós como cristãos vamos passar por isso. Você não fez nada de errado, mas você só está sendo fiel. E isso é suficiente para o mundo se levantar contra cada um daqueles que pregam o Evangelho de Cristo. E Jesus, o grande rei, então, que é o perseguido por causa da própria palavra que ele possui em si, ele agora é alvo dessa ardilosa maquinação dos fariseus de tentar pegar Jesus numa cilada. E isso vai acontecer aqui de uma forma assim, que certamente, se não fosse Jesus, todos nós cairíamos. Só Jesus mesmo para não cair nisso aqui com a profunda sabedoria que ele tem, sendo o próprio Deus. Porque não dá para entender numa primeira leitura, mas tente entender o tamanho da arapuca que estavam montando para Jesus. Eles se aproximaram de Jesus para então fazer uma pergunta, experimentar Jesus, colocar a prova para tentar derrubá-lo e levá-lo à morte. E eles fazem uma pergunta: é lícito ao marido repudiar, ou melhor traduzido, divorciar-se da sua mulher? Ué, mas onde que está a arapuca aqui? Como que responder essa pergunta levaria você a morrer? Onde Jesus estava? Judéia. E quem que estava na Judéia falando contra divórcio e recasamento de uns figurões da política, alguns meses atrás? João Batista, primo, parente de Jesus. E o que aconteceu com João? Por causa da sua pregação contra o adultério e o divórcio de Herodias e Herodes, foi morto. Sua cabeça foi arrancada, colocado num prato e ele foi sepultado por não ter feito nada de errado, apenas falar a palavra de Deus contra os poderosos da sua época. Agora Jesus está no lugar onde o seu primo pregou, onde seu primo foi preso e onde seu primo foi morto por falar justamente contra o adultério, o divórcio e o recasamento de Herodes e Herodias. Então os fariseus já começam a colocar a primeira armadilha. E aí, Jesus, pode ou não pode divorciar? Se ele falar que pode, ele está fugindo da lei, porque a lei parece que pode, a gente vai entrar nessa parte. Mas se ele falasse que não pode, começasse um discurso forte contra o divórcio, ele cairia na mesma cilada que uma vez prendeu seu primo e o levou à morte. Então a primeira tentativa é: brigue com a política, brigue com os poderosos e vá para ter a sua cabeça cortada, assim como João Batista. Essa é a primeira armadilha que colocaram. Mas tem uma outra. Essa outra que não tem como saber pela simples leitura da Escritura, porque é algo do contexto da época. Os fariseus, eles não eram de todo ruins. Os fariseus, eles eram assim como hoje são, por exemplo, os presbiterianos, os batistas, os metodistas. Era uma denominação, uma linha teológica, uma vertente dentro do judaísmo. O judaísmo não era uma única religião sólida e monolítica. O judaísmo, assim como a igreja evangélica moderna, tem várias ramificações, várias vertentes diferentes. E dentro do judaísmo, nós tínhamos os fariseus, que era um grupo que buscava viver uma vida pura, preparando o povo para a vinda do Messias. Eles queriam que o povo obedecesse a lei à risca para que o Messias viesse, abreviasse os dias para que o Messias chegasse, porque vai estar todo mundo pronto, o Messias viesse e restaurasse o reino. O problema é que quando o Messias que os fariseus queriam que viesse, veio, não era do jeito que eles queriam. E aí os fariseus tinham uma questão também dentro deles. Eles gostavam muito de discutir a interpretação da palavra de Deus, o que é algo louvável. Eles queriam compreender bem. E um pouco antes de Jesus nascer, nasceram dois rabinos, o Hilel e o Shammai. Eles eram rabinos muito importantes e são talvez uns dos mais importantes de todo o judaísmo até os dias de hoje, porque ambos criaram escolas de interpretação da Escritura. Você tinha o Hilel, que era um rabino respeitadíssimo naquela época, possivelmente ainda vivo nesse contexto, talvez, já tinha falecido há pouco tempo nessa época, e ele tinha uma escola de interpretação um pouco mais liberal. Em que sentido? Ele lia uma lei de Moisés
E ele tinha uma tendência a interpretar de maneira mais abrangente, de maneira mais leve, de maneira mais flexível e adaptável à lei de Moisés. Já o Rabino Shammai, um pouco mais novo que ele, mas também tão importante quanto, ele tinha uma linha de interpretação mais ortodoxa, mais preto no branco. O texto fala isso, não é isso e acabou. É nesse caso, pronto, acabou. Fim de papo, sem conversa. Deus falou, está falado. Então você tinha duas linhas de interpretação que estavam dentro do farisaísmo. Os que seguiam Hillel, uma leitura um pouco mais, não é o melhor termo, mas eu acho que vão ajudar a entender, mais alegórica, mais figurada, um pouco mais adaptativa da palavra, e o Shammai, que era mais rígido, preto no branco, mais ortodoxo nesse sentido. Ambos eram fariseus, e ambos levavam seu fã-clube a discutir entre si quais seriam as melhores interpretações da lei. E tem um texto que até hoje é motivo de discussão dentro do judaísmo e também para nós cristãos. Eu peço que você abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 1 a 4. Entender isso aqui é fundamental para você entender a passagem de Marcos hoje. Se você se interessa pelo tema do casamento, novo casamento, divórcio, você tem que entender essa passagem de Deuteronômio. Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Eu não quero aqui me aprofundar demais em interpretação de textos legais do Antigo Testamento. Eu adoraria ter 1 hora para a gente conversar sobre isso em outro momento. Mas uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Muitas das leis dadas no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, nos livros de Moisés, elas são leis casuísticas. O que significa isso? Aqueles que estão mais ambientados no direito sabem o que eu estou dizendo. Leis casuísticas são aquelas aplicadas a casos. Normalmente elas começam com um se, quando, se tal coisa acontecer, quando você estiver em tal lugar, quando tal coisa acontecer, então se aplica essa lei. Isso é uma lei casuística, ela se aplica a um caso. E aqui em Deuteronômio 24, nós encontramos um texto que era motivo da briga, do debate entre Hillel e Shammai e seus seguidores. Porque o texto diz o seguinte, repare no caso que vai ser montado, versículo 1 a 3. Aqui ainda não é a lei, é só o caso, é a condição para a lei do versículo 4 a ser aplicada. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e lhe despedir de casa, e se ela saindo da sua casa, se for e se casar com outro homem, e se esse outro homem, a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir de casa, ou se este último homem que a tomou por mulher vier a morrer, então, agora a lei, seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então você tinha aqui a cláusula do divórcio no Antigo Testamento. Era o único lugar na Escritura onde você encontraria a cláusula, uma maneira de ser, uma porta de saída para o casamento. E qual que era o grande debate dos rabinos e também dos teólogos cristãos até hoje? É o que significa a expressão do versículo 1, coisa indecente. Se você reparou na leitura, fala, não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela. O que é coisa indecente? Eu adoraria que tivesse uma Bíblia comentada, inspirada pelo Espírito Santo, para explicar esses detalhes, que se perderam na história e na cultura. Nem os judeus na época de Jesus sabiam, muito menos a gente hoje sabe o que isso significa. O que acontecia? Essa coisa indecente seria o fator que permitiria, então, o marido se separar da sua mulher e dar a uma carta. Ele redigiria um tratado dizendo, a partir de agora, eu, fulano de tal, estou inventando aqui só para explicar, eu, fulano de tal, casado com cicrana, a partir de agora estou me divorciando dela por ter encontrado tal coisa desagradável aos meus olhos e por isso, a partir de agora, não somos mais casados. Ele pegava aquele documento, mostrava para a população, isso que era reconhecido, né, pelos líderes judaicos, entregava para ela e fala, filha, agora é com você. E ela seguia a sua vida. Essa situação toda aqui montada, ela não para por aqui. Isso aqui é muito importante. Ela continua com a mulher agora se casando com outro homem que ou a abandona por meio do divórcio ou morre. Qual que é a lei? Aquele primeiro marido que se separou dela não pode voltar a se casar com ela. Por que dessa lei? Essa que é a parte que a gente consegue entender e concordar. Por quê? Para que a mulher não vire um brinquedo na sociedade. Onde o marido está com ela, por algum motivo ele se separa, aí depois, poxa, que saudade dela, né? Não arranjei ninguém melhor, vamos voltar com ela, volta para casa, que saudade, não sei o quê, começa aqueles papinhos, e a mulher vira um brinquedo na sociedade, a mulher é usada como objeto, em que o marido larga ela quando quer, puxa ela quando quer, ou em casos mais absurdos,
ele se libera a sua esposa para ela se prostituir com outro homem, ele conseguir dinheiro com isso, e então ele se casa de novo com ela. Então essa lei ela foi dada para proteger as mulheres de situações onde ela seria usada como um objeto dentro do casamento, para preservar o casamento, preservar a honra da mulher, e é claro, também no contrário, para o homem, preservando os cônjuges de viver uma vida imoral e banalizar o casamento. Esse era o propósito da lei. Numa situação onde você se divorcia por um motivo, não tem retorno a partir do momento que a outra pessoa se casou com um terceiro, e então esse terceiro a abandonou ou faleceu. Não tem esse negócio de ficar brincando de casa, descasa com a mesma pessoa. Separou, separou. Não separou, não separou. Simples assim. O ponto é, o que é essa coisa indecente que justificaria todo esse processo começar? E aí, a escola do Shammai, a escola mais conservadora, ela entendia que, da maneira como muitos teólogos cristãos hoje entendem essa passagem, que ela se refere a algum tipo de adultério que você não consegue provar. Então, eu percebo um comportamento estranho na minha esposa, ela sai de casa em horários estranhos, mudou um comportamento, ela está dando sinais de que não está alguma coisa acontecendo, só que eu não consigo provar. Eu não tenho como justificar, porque se justificar seria apedrejamento para os adúlteros. Mas ele não tem como provar. Mas encontra nela um comportamento lascivo, um comportamento imoral, e isso ele não consegue provar, mas ele também não quer viver naquela situação. Então ele fala, olha, não dá para viver com alguém que eu não confio, você passou do limite, você está vivendo uma vida imoral, eu tenho certeza, não tem como provar, mas eu tenho certeza, não dá mais, vai para lá. Essa seria a linha de interpretação do Shammai, a mais ortodoxa, que muitos teólogos interpretam hoje dessa forma. Naquele contexto, a gente não vive debaixo da lei de Moisés, então não se aplica diretamente a nós hoje, então nem venha com ideias sobre isso. Já a escola de Hillel interpretava essa coisa indecente como praticamente qualquer coisa. Diz os estudiosos que podia ser desde... Ela ficou feia, né? Aí o tempo passou, as rugas apareceram, aquele rostinho bonito dos seus 15, 20 anos, a idade que casava naquela época, não é mais aquele mesmo rosto, sabe, ela queimou o arroz, não gosta da comida que ela faz, a minha sogra é insuportável, a gente está brigando demais, qualquer motivo seria justo para o marido se afastar da sua esposa. Por quê? É melhor você viver em tranquilidade do que viver num caos. Então, assim, claro que uma super simplificação só para a gente entender. Hillel, essa leitura mais liberal, e o Shammai, que é a leitura mais ortodoxa. Agora a gente volta lá para Jesus, em Marcos. Agora dá para entender essa passagem. A primeira arapuca é, você vai condenar o pecado de Herodes, como João condenou, e ser preso como ele foi preso e morto como ele vai ser morto? Mas a desculpa para chegar nessa arapuca era um debate teológico. O que eles estavam querendo saber é assim, Jesus, você concorda mais com quem? Com Hillel ou Shammai? Parece uma proposta inocente. Qualquer teólogo gosta de dar pitaco nesses assuntos. Eu adoro. Você vê os debates lá e fala assim, concorda mais com o fulano de tal? Não, esse aqui, o Nicodemo está certo nisso, o Hernandes está errado daquilo ali. A gente gosta disso com o teólogo. Eu não sei se você gosta, eu gosto. Mas eles falam assim, Jesus, e aí? Você concorda mais com quem? Para quê? Para pegar Jesus do Arapuca, de colocar ele contra o Estado e então ser morto, como foi João Batista. E o que Jesus faz? Usa da sua santa sabedoria. E olha a resposta de Jesus. Versículo 3. Ele lhes respondeu, que vos ordenou Moisés? E essa resposta aqui é sensacional. Porque aqui Jesus mostra que acima de opiniões de Hillel, Shammai, teólogo X, Y, Z, o que importa é o que a palavra diz. A palavra está aqui, a minha opinião está aqui embaixo. O que a Bíblia diz, o texto inspirado está aqui. A minha interpretação teológica está aqui. Então Jesus aqui dá uma aula de como fazer teologia para os teólogos. E para nós como cristãos de forma geral. Antes de você querer dar seu pitaco, o pastor tal diz isso, o pastor Y diz aquilo, problema do pastor. O importante é o que a palavra diz. Aí a questão é se o pastor está sendo fiel ou não. E Jesus mostra que a questão aqui não é ele opinar ou não. A opinião de Jesus, colocando ele no nível dos outros rabinos da época, para o propósito do debate, não importa. O que importa é que a palavra diz. E aí Jesus fala, o que Moisés disse? O que a palavra de Deus está falando? A Bíblia vai responder. E aí, eles não responderam. Eles vão responder, versículo 4. Tornaram eles. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e divorciar, separar. Citando lá Deuteronômio 24, que é a única cláusula de divórcio. Então, Moisés permitiu. E aí, Jesus? Volta aí, a bola está no seu pé de novo. E aí, pode ou não pode? E Jesus continua, versículo 5. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Então, o que acontecia? Os judeus estavam olhando para o casamento, para o divórcio, essa questão, não pela regra, mas pela exceção. Já diziam alguns que a exceção é a regra do burro. Porque você quer enxergar tudo pelos, mas e se, mas e tal. A regra é a regra.
Isso é a exceção. E quando Moisés, Deus inspirando Moisés dá essa lei, que é a cláusula de divórcio, Jesus fala, é porque o coração daquele povo era duro. Não é porque Deus gosta do divórcio. Malaquias, como lemos agora há pouco, fala que Deus abomina, ele odeia o divórcio. Por que então Deus permite uma coisa que ele odeia? Porque o povo tem um coração tão duro, mas tão duro, depois de 400 anos do Egito, e vivendo numa cultura completamente paganizada, que essa foi a saída que Deus proporcionou naquele momento. Se vocês chegarem num ponto onde está insustentável, e tem todo aquele debate do qual seria a cláusula, chegou no ponto vai separar, separa, mas de uma maneira que preserve a mulher do marido abusivo e proteja o marido da mulher abusiva. Então Deus permitiu uma cláusula de exceção para toda uma situação caótica já orquestrada. Então o que acontece? Os fariseus querem interpretar a lei a partir da exceção. E tem muitos cristãos que fazem isso. Pastor, a Bíblia proíbe tal coisa? A Bíblia proíbe não sei o quê? A Bíblia proíbe beber? A Bíblia proíbe fazer tal coisa? A Bíblia proíbe fumar? A Bíblia proíbe não sei o quê? Tem muita coisa que a Bíblia não vai proibir porque já se passaram 2000 anos, a cultura muda muito. Mas essas perguntas, por vezes, revelam a tolice do próprio coração. Porque você não está querendo aprender o que a Bíblia diz como um todo. Uma resposta que, por vezes, não vai ser um corte do Instagram, uma coisinha rápida, uma caixinha de perguntas. Precisa de explicação, precisa de embasamento. E aí você quer uma resposta rápida que alivie sua consciência para fazer o que você quer. Nós não podemos ser assim. Porque respostas curtas e rápidas podem ajudar até certo ponto. Mas tem horas que elas vão ser o instrumento que você mais desejava para continuar a nossa vida de pecado. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado quando estudamos a palavra, quando fazemos teologia. Não é qualquer coisa que a gente está fazendo. A gente não pode olhar para a palavra e pensar assim, Deus, você deixa eu fazer tal coisa? Não é essa postura que um cristão tem que ter, que um teólogo tem que ter. A postura que devemos ter para com a palavra é, Senhor, o que você quer? E não até onde eu posso. Eu posso fazer tal coisinha aqui? Não. A postura do cristão é, Senhor, me ensina, eu quero conhecer o teu coração. Eu quero saber a tua vontade. Eu quero saber o que o Senhor quer para a minha vida. E não as exceções que meu coração deseja, que eu só quero um aval religioso para seguir. E Jesus mostra isso com a resposta dele. Versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, citando Gênesis 1, 27. Por isso, agora Gênesis 2, 28, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, conclusão de Jesus, à luz do ensino da Escritura, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o Jesus aqui, ele tem uma sabedoria maravilhosa, apaixonante. Você olha para isso, não tem como ficar admirado com um professor como esse. Porque ele percebe a artimanha dos fariseus, dá uma aula de interpretação bíblica para eles, deixa eles humilhados diante da própria arrogância, mostra com a tentativa deles de viver pela exceção e ainda ensina qual que é a regra. E sem cair na cilada deles. Jesus educa, corrige, prepara, escapa da cilada. Com a santa sabedoria do Santo Espírito Santo que estava sobre ele. Jesus é apaixonante. Antes de a gente ver a conclusão dessa história, eu quero que você perceba como Jesus é apaixonante. Seguir pessoas, seguir líderes, pai, mãe, pessoas que você admira, é uma coisa inevitável nessa vida. Você vai ter pessoas que vão te influenciar, te liderar e te conduzir para algum lugar. Eu, como pastor, tenho esse papel em algum certo sentido na vida de cada um aqui. Mas nenhum líder humano chega perto da beleza, sagacidade e inteligência de Jesus Cristo. Por isso que a ideia desses sermões não é a gente ficar apenas aprendendo conteúdos teológicos. Isso é importante, é fundamental, mas o que eu mais quero que a gente entenda como igreja, para a nossa vida de igreja, nosso momento de igreja, é que você aprenda a amar Jesus. Que você olhe para ele e fale assim, uau, quem é esse? Que fantástico. Ele sabe o que a gente tem que ouvir, ele corrige o que tem que corrigir, e ele mostra o caminho certo. E Jesus, nesse ensino todo, ele vai mostrar para a gente o seguinte, o que Deus quer, e não o que ele vai permitir, o que Deus quer, casamento. Um casamento que, segundo a Escritura, como ele mesmo cita, é heterossexual, um homem e uma mulher em idade adulta, idade para se casar, um homem e uma mulher, monogâmico, um e um, eles vão abandonar seu pai e sua mãe, é um casamento, uma nova família, uma coisa autônoma, agora segue um novo rumo, e isto é para toda a sua vida em perfeita união. É isso que Deus quer. Deus não quer o divórcio, Deus não quer o recasamento, Deus não quer nada dessas coisas. O que Ele quer é o casamento. Essa é a vontade original estabelecida por Deus. É isso que Deus quer. Ponto. Porém, por conta do mundo em que vivemos, por conta da dureza do nosso coração, por conta do pecado que existe, Deus lida também com isso. Deus poderia muito bem falar assim, é isso aqui, pronto, acabou.
Casou uma vez, separou, acabou. Você não casa nunca mais. Ah, traiu? Paciência, vai ficar casado com um adúltero. Ah, mas não sei o quê, vai ficar casado. Deus poderia. Ele é senhor do casamento, ele criou o casamento, ele podia falar, vai durar para sempre, vai ser desse jeito. Mas conhecendo o nosso coração, conhecendo nossa fraqueza, conhecendo nossa situação de vida, tudo que a gente passa, ele criou leis, princípios e cláusulas para proteger, normalmente, a mulher, mas também o homem nesses relacionamentos. Por isso que a Bíblia vai falar em outras passagens, 1 Coríntios 7, Mateus 19, sobre o divórcio no Novo Testamento, mostrando para nós algumas coisas que eu não vou me aprofundar hoje, em outro momento a gente pode conversar sobre isso, mas a Bíblia vai mostrar que dá para separar se acontecer um adultério, se você for abandonado, e aqui é literalmente abandonado, a pessoa sumiu no mundo, pegou a mala, a cuia e foi embora, nunca mais sabe onde está. Hoje em dia é meio difícil isso acontecer, mas acontece, eu conheço pessoas que isso aconteceu. E também tem uma cláusula em 1 Coríntios 7 que fala em tais casos, que daria margem a situações inviáveis que colocariam risco a cada uma das partes. Que a Igreja Presbiteriana do Brasil, segundo os documentos oficiais, entende que ali, junto com outros intérpretes e exegetas, que se aplicaria também à violência doméstica. Então, se uma mulher está sendo agredida pelo seu marido, o marido está sendo agredido pela sua mulher, ele tem direito de se separar, porque 1 Coríntios 7, coloca uma cláusula de situações onde se torna inviável a permanência do casamento. Então, na nossa visão presbiteriana, o divórcio é permitido em adultério, abandono irremediável, a pessoa some e larga a mão de tudo, e também quando você é vítima de violência doméstica. Então é assim que nós entendemos a Igreja Presbiteriana do Brasil, que você não tenha dúvida sobre isso. Mas o ponto do texto, de novo, não é trabalhar a exceção. Elas existem. A Bíblia vai tratar disso em outros momentos. Mas o que Marcos quer, na maneira sucinta e enxuta como ele escreveu, e a maneira sucinta e enxuta que Jesus respondeu, é que você entenda uma coisa: isso é a exceção. Como pastor, eu conheço a história de muitos de vocês, amo vocês, eu sei que muitos aqui, não muitos, mas alguns já passaram por divórcio, se casaram novamente. Eu não estou querendo aqui fazer uma caça às bruxas ou falar que você é menos cristão, menos amado que Deus, nada disso. Cada um tem a sua história e a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Mas a questão é, o ideal não é você casar pensando nos poréns e sis e quando. É casar para sempre. Esse é o ideal. A Bíblia vai falar dos detalhes, das exceções. Tem texto para isso, tem tempo para isso. Mas hoje, eu quero que você entenda, o ideal de Deus é o casamento. Casou, permaneça casado. Casou, lute pelo seu casamento. Nós não podemos brincar com o divórcio. Eu não quero colocar minha experiência como regra, mas acho que ajuda a exemplificar. Quando eu comecei a namorar com a Maísa, há uns 11 anos atrás, eu acho que foi, não lembro direito. Ela deve estar cumprindo a casa para dar uma panelada. Mas, quando a gente se conheceu, uma coisa que eu falei para ela é o seguinte: se a gente vai namorar, esse foi meu pedido de interesse, não foi nem de namoro. Eu falei para ela: olha, eu tenho um interesse sincero em você, eu adoraria te conhecer melhor para um dia a gente namorar e se casar. Eu já pedi em casamento, você ainda não está namorando. Eu não recomendo, jovens, talvez não funcione com você. Mas eu falei isso para ela, e eu disse, e eu não quero começar um namoro, eu não quero começar uma ideia de casamento no qual o divórcio é uma opção. Eu não quero que a gente nem brinque disso. Tipo assim, eu vou separar, não sei o que eu vou terminar. Não é. Se é para terminar, que termine por um motivo, pronto, acabou. Se é para divorciar, pronto, acabou. Mas não brinque com coisas tão sagradas como o casamento. Foi uma das primeiras coisas que Deus criou antes do pecado. Deus abençoou o casamento. Nós não podemos banalizar. Aos namorados, os jovens que pretendem se casar, você não deve namorar como entretenimento. Eu vou namorar por aí até achar a pessoa certa, vou achar a tampa da minha panela, eu vou lá beijar todo mundo, viver com todo mundo. O namoro é para casar. É para isso que Deus criou o casamento. A união de homem e mulher é para o casamento. Namoro tem que ter prazo para acabar. Ou casa ou acaba. E não para viver nesse lenga-lenga a vida inteira, de ficar morno lá, se esquentando, e o negócio pegar fogo antes da hora. Deus criou o casamento como objetivo da união de um homem e uma mulher. Por isso, aos jovens, aos solteiros, não brinque com isso. Não brinque de ficar namorando, ficando, vamos ver no que dá. Não, escolha muito bem. Peça opiniões de pessoas sábias, seus pais, alguém que você confia na igreja. Apresente a pessoa e fala, olha, eu estou pensando nisso, gostando de tal. Você acha que é uma boa ideia? Porque quando você é jovem e está apaixonado, tudo parece uma ótima ideia. E você precisa de conselhos para te ajudar nessa área. Porque uma vez que você entrar no casamento, é para a vida toda, tirando as exceções. Mas é para a vida toda. É para quando acontecer um problema, resolver. E não pensar em separar. Quando acontecer uma crise, pensar em como superar. Quando um estiver fraco, ajudar a levantar. Essa é a ideia do relacionamento. Essa é a ideia do casamento. É lutar para que não acabe. Se vier a acabar, temos exceções. Mas a regra é essa. A regra é algo duradouro, para a vida inteira, unido e abençoado pelo Senhor.
Nós encontramos isso, por exemplo, no texto que Paulo vai falar sobre o divórcio. Só quero ler 2 versículos aqui que ilustram bem essa ideia. Antes de Paulo falar das condições, do quando, se alguém pode divorciar, ele menciona no versículo 10 e 11 o seguinte: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então Paulo fala o seguinte: não é para separar. Se separar, tenta reconciliar. Tenta colar de volta. Tenta resolver. Não deixa virar algo definitivo. Se acontecer, aí ele continua o capítulo. Ele vai mostrar as situações. Mas ele fala: você está com problemas no casamento, está com crise, agora falando com os casados, não pense no divórcio como uma saída maravilhosa. O divórcio sempre é ruim. Sempre é ruim. Ele pode ser bom em alguma medida, te livrando de uma situação ruim, de uma situação de violência doméstica, de uma situação de abuso, de abandono, adultério. Ele pode ter lados bons, mas ele é essencialmente ruim. O divórcio, ele simboliza a morte. É a ruptura de um único corpo. Nunca vai ser definitivamente bom. Nunca vai ser como alguns infelizes descrentes fazem, festa celebrando o divórcio. Deixa eu fazer uma festa aqui comemorando meu divórcio. Graças a Deus eu separei. Obrigado, Senhor. Que absurdo. O divórcio, ele é semelhante a uma morte. É o momento em que uma só carne virou duas de novo. Não cada um seguindo o seu próprio caminho. Ficam marcas. Qualquer pessoa que separou pode falar: ficam marcas. Claro que com o tempo, com a graça de Deus, a gente supera e vive uma nova história, como talvez um novo cônjuge. A Bíblia permite o novo casamento em caso de adultério, abandono. A Bíblia permite uma nova história. Não é uma vergonha você ser recasado. Não é uma vergonha. Deus dá graça para novas histórias e refazer tudo novo. Mas não podemos glamorizar o divórcio. Nós não podemos olhar para ele como uma opção, como algo que assim, olha, até aqui eu aguento, aqui para cá, nem inventa. É divórcio. O divórcio devia ser a última da última da última, quando não tem mais nenhuma outra opção. Ele então seria a saída. Quando, por exemplo, um cônjuge trai o outro, a primeira opção do cristão não deveria ser: vai embora. Mas precisamos de um tempo para buscar graça. Eu quero conseguir te perdoar, se você estiver arrependido. E se você se arrepender e Deus me der graça de perdoar, eu pretendo restaurar esse casamento. Meus irmãos, não é fácil. Semana passada eu passei numa livraria lá no centro e lançou um livro novo sobre Meu Cônjuge Me Traiu, o que eu faço agora, de uma editora muito boa. E aí o dono da loja falou assim: e esses livros aí? Eu falei: interessante, né? Deus me livre. Se eu ver uma situação dessa, eu falo assim: separa mesmo, segue cada um sua vida, não tem isso não. Mas para pensar, como o presbítero Eliel lembrou na liturgia, a gente trai a Deus todo dia. Claro que não é a mesma coisa, claro que os resultados não são os mesmos, não é a mesma proporção. Mas todos nós somos adúlteros. Todos nós já traímos a Deus em algum momento e vamos fazer isso, infelizmente, ainda nessa caminhada. Nós não somos melhores do que alguém que trai as vias de fato, porque não cometemos esse pecado, mas cometemos outros. Claro, você não é obrigado a viver unido com essa pessoa. Você pode perdoar e cada um seguir seu caminho. A Bíblia dá essa possibilidade. Mas nós não podemos pensar no casamento, no divórcio, como coisas tão banais assim. Devemos lutar por ele e buscar a reconciliação, o perdão e a restauração, mesmo em situações críticas, como cristãos, porque Deus fez isso conosco. Ele nos buscou quando éramos infiéis. Basta ler a história do profeta Oséias. Lembra dele? Um profeta jovem, afinal de contas não era casado, talvez um jovem de 18 anos, um profeta novo, e Deus fala: Oséias, vá até aquela zona da cidade lá e case com uma prostituta. Se Deus falasse para mim num sonho, eu falasse assim: ele está repreendido, não é Deus não. Mas era Deus. Deus falou para o Oséias: Oséias, vai casar com uma prostituta. E ele foi e casou. E ficou casado com ela. Teve 3 filhos, um com o nome mais estranho que o outro. E o que acontece? Ela voltou à prostituição. O que Deus fala para o Oséias? Que poderia se divorciar por esse motivo. Vai atrás dela, traz-la de volta. E depois, no final do capítulo 2 para o 3, ele vai falar: é assim que eu faço com o meu povo. Vocês foram infiéis a mim. Vocês fogem de mim constantemente. Eu vou atrás de vocês todos os dias. Vai chegar um dia que eu vou chamar vocês para perto e a gente vai fazer um passeio. Eu vou levar vocês lá para o deserto, vou falar no coração de vocês, vocês vão se converter totalmente a mim, falando sobre a nova era agora do Espírito que nós vivemos. Vai chegar um tempo que eu vou restaurar todas as coisas. Mas hoje você é uma mulher infiel a mim, meu povo. E eu te amo, e eu vou atrás de você. Eu vou te disciplinar porque você foi infiel, mas eu vou atrás de você. Você não é obrigado a perdoar e permanecer casado com alguém que te traiu no casamento. Você não é obrigado, você tem essa liberdade, a Bíblia fala isso claramente. Mas não deveria ser a primeira opção tão rapidamente. A Bíblia deseja o perdão e reconciliação, porque o casamento, de novo, é uma das coisas mais sagradas que existem. E a história vai terminar no versículo 10 e 12, na casa
de novo dentro de casa, onde as conversas mais profundas do coração acontecem, o lugar onde os discípulos não têm vergonha de perguntar coisas para Jesus. Versículo 10 diz o seguinte: em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E eu imagino os 12, vendo essa discussão toda, e falam assim: rapaz, Jesus acabou com eles. E aí Mateus, contando a história um pouco mais estendida, ele fala: mas eles ficaram assustados. Porque eles falaram para Jesus, aqui Marcos abrevia, mas Mateus coloca assim: mestre, se é desse jeito, não vale a pena casar? Se casou, está casado, então Jesus, não vale a pena casar. Porque olha, é tanto perrengue, é tanta coisa. E Jesus fala: pois é, por isso que casamento não é para todo mundo. Isso é um negócio também difícil de ouvir hoje em dia, né? Hoje em dia a gente sempre idealiza. Com quem você vai casar quando crescer? Talvez os seus filhos não devam se casar. E não se casar não é vergonha. Ser solteiro e escolher o celibato não é vergonha. Jesus não casou. E ele é menos homem por causa disso? Alguém ia duvidar da sexualidade de Jesus porque ele não se casou aos 30 e poucos anos de idade? Naquela época normalmente se casava com uns 16, 17 anos. Jesus era um solteirão. Graças a Deus por isso. E ninguém falou que ele ficou para o titio ou para a titia. Na igreja, gente, esse tipo de conversa não devia nem existir. Permanecer solteiro é uma bênção. Tem pessoas que, Jesus fala isso em Mateus 19, que nasceram para viver assim. E dessa forma vão glorificar Deus de maneiras que a gente não consegue nem imaginar. Alguns debatem se Paulo era casado ou se ele foi abandonado ou se ele sempre foi solteiro. O mais provável é que ele sempre foi solteiro. E olha o que Paulo fez. Ele fala: aquele que não é casado tem a vida inteira para glorificar a Deus, para dedicar totalmente a Ele. Eu agora há pouco, estou saindo de casa e assim: mas você está bem? O Otto está bem? Ele está chutando? Você tem comida? Você vai se cuidar? Eu fico preocupado. Eu estou agora olhando seu celular de vez em quando, porque vai que ela fala alguma coisa para mim, porque essa é a minha preocupação. O meu tempo não é só para a igreja. Por mais que eu ame a igreja. Eu adoraria viver 24 horas para a igreja. Mas eu tenho família, eu tenho que cuidar da minha família. Você tem que cuidar da sua família. E a Bíblia fala que tem pessoas que nasceram para não casar. E graças a Deus por isso. Então não coloque pressão sobre pessoas que não deveriam ter essa pressão, muito menos da nossa parte. Porque casamento não é para todo mundo. Tem gente que casa e não devia ter casado. Porque não sabe se conter, não sabe respeitar o próximo, não sabe viver uma vida de abnegação, de serviço. Mas agora que já foi, honre. Agora que já foi, viva a vida de casado. Mas tem gente que não devia ter casado. Devia ter ficado solteiro e vivido para Deus de maneira integral. Então, esse texto, os discípulos são perplexos. Eles falam assim: Jesus, não vale a pena casar então? O que a gente faz com isso? E aí Marcos, de maneira mais abreviada, coloca que eles perguntaram sobre esse assunto e Jesus disse, versículo 11: quem repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar-se com outro, comete adultério. Fim. Duro dessa forma aqui em Marcos. Porque o propósito de Marcos é impactar. É mostrar: não tem conversa. Casamento é sério. Não brinque com ele. Não se separe. Fim. Outras partes da Escritura vão mostrar outras situações. Mas é importante entender que para Jesus casamento é coisa séria. O ponto nesses 2 últimos versículos é dizer o seguinte: que era o caso de Herodes e Herodias, que os discípulos queriam entender como aquilo funcionava. E ele explica: se você está casado com uma pessoa, separa dela, não pelos motivos que a Bíblia permite, mas separou por incompatibilidade de gênero, sei lá, ronca muito, queimou o arroz, enfim. Separou da pessoa civilmente, mas se casa com outra por um motivo que não foi abandono, adultério, morte, enfim. Ao se casar com aquela pessoa, você está traindo aquela primeira ainda. E você está vivendo em um adultério enquanto não houver arrependimento. Que era o que aconteceu com Herodes e Herodias. Herodias separou do seu marido Filipe, porque estava tendo um caso com o irmão do Filipe, o Herodes, e se juntou com Herodes. Só que o problema era, ela, diante de Deus, ainda estava casada com Filipe. Ainda que publicamente já estivesse divorciada dele. Por isso, ao se unir com Herodes, ela traiu Filipe, se tornou adúltera e envolveu Herodes no adultério. Pastor, quer dizer então que se eu separar, eu nunca mais posso casar com outra pessoa? Muitos cristãos pensam assim, com base nessa passagem. Eu não entendo dessa forma porque Paulo não entende dessa forma. Jesus não entende dessa forma. Jesus, em Mateus 19, diz que aquele que é traído, ele pode se casar novamente. Paulo fala que aquele que é abandonado pode se casar novamente no Senhor. E chega um momento, que aí é a infelicidade do mundo que vivemos, que assim: pastor, mas eu não separei por esse motivo. Será que eu estou vivendo em adultério ainda hoje? Você separou por um motivo que não era justo. Desde que aquilo aconteceu, essa parte é viver em adultério. Porque ninguém separa para virar monge, né? Isso aí eu nunca vi na história da humanidade. Você separa para casar com outra pessoa e viver outro relacionamento. Quando isso aconteceu, aí já aconteceu adultério, vida que segue. Assim, no sentido de que já está tudo errado mesmo, continua errado. O que vai fazer aquela história que começou toda errada se tornar uma nova história?
quando ambas as partes, idealmente, dois cristãos, reconhecem o que fizemos foi errado. Agora já foi. Pedir perdão para Deus, reconhecer o erro, seguir em frente, e se encontrar um casal, se encontrar alguém que está passando pela mesma situação que você um dia passou, ensine o correto dessa vez. É a mesma coisa como, por exemplo, um cristão que casa com um descrente. A Bíblia é clara em dizer isso desde o Antigo ao Novo Testamento, em toda a Escritura. O cristão não deve se casar com descrente, isso é pecado contra Deus. Você deve, como cristão, se casar com um cristão. Ah, pastor, mas tal fulano de tal casou com um descrente, hoje ele está na igreja. Graças a Deus por isso. Mas é pecado. Começou como pecado. Pastor, hoje eu sou casado com um descrente, estou vivendo em pecado? Se você não se arrependeu disso, sim. Se você se arrependeu, continue casado, reconheça que a gente deu o seu erro. E se um jovem fala assim, ô tio, ô tia, eu estou gostando tanto do fulaninho de tal da escola, ela dá Umbanda. Você já sabe o que ensinar agora. Não, mas você casou com um fulano de tal que não era crente e deu certo. Eu errei. Não faça o que eu fiz. Siga a palavra e não a minha história. Essa é a postura daqueles que tomaram uma decisão irreversível que foi errada. Você não vai agora desfazer o segundo casamento. Você não vai agora separar do seu marido, sua esposa que não é crente. Você vai permanecer naquele casamento, reconhecendo o seu erro, ensinando aos próximos que perguntarem sobre aquilo se foi certo ou errado, que foi errado, mas agora vivendo uma nova vida que glorifica e honra a Deus com o novo casamento que você tem. Jesus morreu por todos os pecados que nós cometemos, inclusive esse. Por isso, se você já passou por isso, eu não conheço a história de todo mundo, não carregue uma culpa que Jesus já carregou por você na cruz. Já foi. A questão agora é se arrepender, se apropriar do perdão e ter uma postura de vida com uma nova perspectiva. Pastor, eu nunca fiz isso, o que eu faço? Honre seu casamento e cuide dele. Pastor, eu não me casei. Escolha muito bem o seu casamento ou não casamento. Porque para Jesus, casamento é uma das coisas mais importantes da face dessa terra. E brincar com ele é brincar com uma das coisas mais importantes aos olhos de Deus. O povo de Deus, em vários momentos do Antigo Testamento, foi disciplinado com a destruição do templo, perseguição dos inimigos, porque foram infiéis às suas esposas. Por isso, nós não podemos brincar com isso hoje. Honre o casamento. Proteja ele. E se ele vier a ter um final, que ressuscite de uma forma arrependida e renovada. Vamos orar, encerrando esse culto, pedindo que Deus nos dê graça, porque certamente textos como esse, temas como esse, mexem muito com a nossa história, a nossa vida com Deus, e eu não quero de maneira alguma que você saia daqui com culpa. Se a culpa tem assolado seu coração, dúvida da sua própria história, do seu passado, ou talvez problemas atuais no casamento, deixe tudo no pé da cruz. Saia daqui leve com o perdão de Cristo e com esperança de saber o seguinte: Jesus é quem mais quer que o seu casamento dê certo. Ah, mas é difícil. Jesus sabe melhor do que você o quanto é difícil. Ele conhece o seu coração e do seu cônjuge. E ele pode restaurar. Ele se importa com as orações de pessoas que querem a restauração do seu casamento. Porque a cruz foi o casamento dele com a gente. Então vamos orar pedindo que Deus nos dê a graça para nós podermos desfrutar desse perdão e sairmos daqui leves, com a esperança de viver uma nova vida, uma nova caminhada com a bênção de Deus. Senhor, não é fácil falar desses assuntos. O Senhor sabe como meu coração ficou pesado a semana inteira para pensar e falar como essas palavras para o teu povo. E o Senhor sabe que meu último desejo é que os meus irmãos saiam daqui com culpa no coração, com um fardo que eles não vão conseguir pagar, não vão conseguir carregar, Senhor. E eu também sei, Senhor, nós sabemos que tratar desses assuntos não é algo fácil, porque mexe com a nossa história, com o nosso passado, com nossas origens, com a nossa própria identidade, Senhor. Por isso, Senhor, que aqui seja uma noite de cura, Pai, uma noite de perdão, uma noite de renovação de consciência e de coração diante do Senhor. Se nós que somos casados temos brincado com o nosso casamento, sendo desleixados com ele, desonrando ele, adulterando, Senhor, sendo infiéis ao nosso cônjuge, nos dá verdadeiro arrependimento, nos dá quebrantamento, Senhor. Nos faz converter-nos, nos voltar ao nosso cônjuge e que ele se volte a nós. Que a tua graça seja aquilo que inunde os nossos casamentos, nossos lares, restaurando famílias que estão aqui nessa noite ou que nos assistem depois pela internet, Senhor. Restaura os casamentos da tua igreja, Senhor. Aumenta a misericórdia, aumenta o perdão, aumenta a graça, aumenta o amor, aumenta todos os frutos do Espírito necessários para que haja uma vida transformada dentro de casa, Senhor. Só o Senhor conhece o quanto cada luta aqui é verdadeira e todo casamento tem lutas. Por isso eu te peço, Senhor, dá graça a cada um dos casados aqui. Eu peço também, Pai, que o Senhor proteja aqueles que ainda não se casaram, para que não venham a tomar decisões precipitadas, para que não venham a tomar decisões que vão levá-los para longe do Senhor em atitudes que desonram o teu santo nome, Senhor. Dá sabedoria aos jovens, Pai.
Dá sabedoria àqueles que desejam se casar, para que, se isso acontecer, o façam de maneira que te honra, Pai. Com alguém que teme ao Senhor mais do que eles mesmos, que ame ao Senhor mais do que eles mesmos, e possa encontrar nesse casamento, nesse futuro casamento, uma caminhada para a vida inteira debaixo da bênção do Senhor. Mas eu também te peço, Pai, por aqueles que passaram por histórias de divórcio, histórias de quebrantamento de relacionamentos, de talvez de sofrimento e mágoas e de coisas que ficam no corpo como cicatrizes na nossa alma. Dá restauração, Senhor, dá perdão. Faz com que cada um possa encontrar em Jesus o amor que ninguém nesse mundo pode oferecer, o perdão que ninguém pode oferecer, e a leveza, o fardo leve que só Jesus pode nos dar. Nos restaura dessa forma, Senhor. Restaura o teu povo aqui, restaura o teu povo espalhado pela terra, para que nós possamos honrar o Senhor com os nossos casamentos, com nossa postura de solteiro, para que o teu nome brilhe e seja glorificado através de nossos casamentos e nossa vida individual. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.